Olá, aqui é o Dr. Vitor Abrão e se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você vai fazer uma cirurgia comigo. Hoje nós vamos falar sobre o período pós-operatório, os cuidados essenciais para a sua cirurgia nasal. O primeiro ponto é a alimentação. Na primeira semana após a cirurgia, evite alimentos quentes para evitar o aquecimento do nariz e um consequente sangramento indesejado. Você pode comer alimentos sólidos com a consistência habitual que você está acostumado, mas tente comer o mais saudável possível, evitando alimentos industrializados, açúcar refinado e excesso de leite e derivados. Procure por alimentos proteicos, eles vão te ajudar na sua recuperação. Falando sobre sangramento, o seu nariz vai escorrer sangue no pós-operatório. A gente usa um curativo como a gaze, presa com micropora aqui no rosto nos primeiros dias para conter esse sangramento. São apenas algumas gotas e é normal que a gente troque esse curativo aí algumas vezes ao dia, 6 até 10 vezes por dia. O que não pode acontecer é um sangramento além disso, igual uma torneira aberta. Caso isso aconteça, entre em contato comigo e a gente vai te orientar e tomar as devidas providências para controlar isso. Mas saiba que isso é muito raro, tá bom? E para evitar que esse sangramento aconteça, nós tomamos algumas medidas. É essencial que você não realize esforço físico nenhum por 21 dias. Ou seja, atividades físicas ou pegar peso em casa. Outras coisas que podem aumentar a frequência cardíaca, por exemplo, é um banho quente demais. Então, cuidado com a temperatura do chuveiro e também com a exposição ao sol. Tudo isso para a gente evitar sangramentos. Em relação aos cuidados da higiene, nós vamos realizar a lavagem nasal. Nas primeiras semanas, é importante que faça ela o máximo que puder. Deixo orientado pelo menos 6 vezes por dia para os meus pacientes, especialmente na primeira semana. Na primeira semana pós-cirurgia, oriento que seja utilizada a lavagem com a seringa. Uma seringa como essa de 20 ml pode ser comprada em qualquer farmácia e, se puder ser essa com a ponta mais curtinha, melhor ainda. Como que deve ser feito? Coloca-se o soro fisiológico dentro da seringa, abaixa a cabeça reta, encosta dentro do nariz. Cuidado para não forçar contra o septo e sim deixá-lo numa posição para que o soro entre no nariz. Abaixou a cabeça e aplica. Não precisa de jato forte, não precisa se preocupar com o jato entrar para um lado e sair pelo outro. Eu só quero que esse soro gentilmente, sem força, sem pressão, entre e saia do nariz. Nas semanas seguintes, a gente vai conversar e você pode progredir para lavagem com alguma garrafinha ou algum outro dispositivo. Mas na primeira semana eu prefiro a seringa por questão de higiene, a seringa e o soro fisiológico da farmácia. Em relação à dor no pós-operatório, as cirurgias nasais têm muito pouca dor. Geralmente se resolve com uma dipirona, quando necessário. Eu vou te deixar uma receita de medicações, na maioria das vezes vai incluir um antibiótico, uma medicação para dor, para náusea e uma medicação chamada Transamin. O Transamin é prescrito para evitar o sangramento também. Na receita vai estar a dose e como você deve utilizar. No pós-operatório é importante que você não faça esforço físico, mas eu não quero que você fique parado demais, para que não haja um inchaço excessivo do rosto, também para que evite trombose nas pernas. Por isso, pode sim se levantar, caminhar pela casa, fazer atividades que não exijam esforço físico, como por exemplo dirigir ou se locomover devagar, subir alguns poucos lances de escada de forma devagar também, mas não é para ficar parado, deitado na cama, para evitar de ter trombose. E falando em trombose, também oriento o uso de uma meia compressiva. Pode ser aquelas meias Kendall, por exemplo, de média compressão, até a altura embaixo do joelho, a famosa meia 3/4. Nos primeiros 5 dias de cirurgia, é muito importante também que você faça compressas de gelo. A compressa de gelo não precisa ser necessariamente em cima do nariz, pode ser colocada aqui nessa região ou aqui perto dos olhos, tá bem? Isso é importante
para haver menos inchaço, menos inflamação e também evita sangramentos. Espero que com essas orientações você tenha um pós-operatório tranquilo. Qualquer dúvida, você vai ter meu contato e nós podemos então conversar, estar perto de você para resolver qualquer problema que possa surgir. Vai ser um prazer cuidar de você e estarei à disposição em todo o processo. Até mais.